pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esses dias nós acreditamos que o nosso encontro presencial seria logo, mas a pandemia acabou impedindo que isso acontecesse. Porém, vamos continuar os nossos trabalhos com todo o entusiasmo de sempre, certo? Na outra aula, nós estávamos falando, no último vídeo que eu fiz para vocês, sobre os termos de oração. Eu falei de forma geral sobre todos os termos. Hoje eu quero que vocês entendam detalhadamente cada um, principalmente sujeito e predicado. Na aula de hoje, nós vamos ver os tipos de sujeito. Na próxima aula, nós veremos os tipos de predicado, certo? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de sujeito, sujeito determinado e o sujeito indeterminado. O sujeito determinado é aquele que vem na oração. A gente consegue ver logo de cara que o sujeito está ali. Nós temos como sujeito determinado o sujeito simples, o sujeito composto, sujeito oculto, ou que pode também ser chamado de elíptico ou desinencial. Mas o que é que caracteriza um sujeito como simples ou um sujeito como composto, professora? O que caracteriza o sujeito como simples é que ele vai apresentar apenas um núcleo. Mas, professora, o que é o núcleo do sujeito? É o substantivo, é o nome, é a parte mais importante do sujeito. É o elemento que vai praticar a ação, ou os elementos. Por exemplo, na oração, as crianças estão brincando na pracinha. Percebam quando eu digo as crianças estão brincando na pracinha. Eu tenho as crianças e, eu tenho a ação, que é brincar na pracinha, estar brincando na pracinha. Então eu pergunto ao meu verbo, quem está brincando na pracinha? E a resposta será as crianças. Então, quem praticou a ação, o sujeito dessa oração é as crianças. Lembram que quando eu expliquei para vocês o que era o sujeito, lá na aula anterior, eu disse que sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação, mas o sujeito também pode ser aquele de quem nós declaramos algo. Pois é. Então, o sujeito simples é aquele que apenas um elemento ou apenas um núcleo vai praticar a ação. Professora, mas as crianças são muitas? Está no plural? Então esse sujeito não seria composto? Não. Esse sujeito é um sujeito simples, porque mesmo dando ideia de muitas crianças, significa que apenas uma palavra está exercendo função do sujeito, que é o núcleo. Então, o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o nome, é o elemento que pratica a ação, é o elemento de quem a oração, de quem o predicado está falando. Agora vejam outro exemplo. Pais, professores e alunos pediram para voltar às aulas. Pais, professores e alunos pediram para voltar às aulas. Vejam agora que não é mais só um elemento que praticou a ação. Não é só uma palavra. Quem pediu para voltar às aulas? Não foi só os pais, nem foram só os professores ou os alunos. Quem pediu para voltar às aulas foram os pais, os professores e os alunos. Então, qual é o sujeito dessa oração? Pais, professores e alunos. Percebam que esse sujeito agora tem três palavras como núcleo. Nós temos o primeiro núcleo, que é pais, o segundo núcleo, professores, e o terceiro núcleo, alunos. Então, agora nós temos um sujeito composto. Por que um sujeito composto? Porque ele tem mais de um núcleo. No exemplo anterior, as crianças brincam na pracinha, as crianças estão brincando na pracinha, eu pergunto ao verbo, quem estão brincando na pracinha? E ele me responde, as crianças. Então, a resposta que o predicado, que o verbo, que a ação vai me dar é o meu sujeito, certo? Então, quando eu digo quem estão brincando, que ele me diz as crianças, percebam que eu só tenho uma palavra. Professora, mas tem as e crianças, sim, mas a palavra núcleo é o substantivo. Nesse caso, crianças, uma única palavra, sujeito simples. Mas quando eu digo pais, professores e alunos pediram para voltar às aulas, agora eu tenho um sujeito com três núcleos, pais, professores e alunos. Então,
Esse sujeito é sujeito composto, ok? Depois do sujeito composto, nós temos o sujeito elíptico, como eu tinha adiantado para vocês, que vocês também podem encontrar como sujeito oculto ou desinencial. São nomenclaturas diferentes para o mesmo tipo de sujeito. Esse sujeito é um sujeito que ele fica ali escondidinho na oração. Ele não aparece, mas a gente sabe que ele está lá. Ele está escondido atrás da desinência do verbo. Não é o verbo que é o sujeito, tá? É a pessoa na qual o verbo está conjugado. Vou dar um exemplo para vocês. Estudaremos para a prova amanhã. Estudaremos para a prova amanhã. Percebam que quando eu digo estudaremos para a prova amanhã e eu pergunto quem estudaremos para a prova amanhã? A resposta é nós. Mas o nós não veio na oração. A oração é apenas estudaremos para a prova amanhã. O nós ele está escondido, ele está oculto. Elíptico, e a gente também chama de desinencial, por quê? Porque através da conjugação do verbo, através da desinência verbal, a gente consegue perceber qual é a pessoa do discurso que está cometendo a ação. Quando eu digo assim, dormi muito bem ontem à noite. Dormi muito bem ontem à noite. Percebam que quem dormiu muito bem? Eu. Mas o eu não apareceu na oração. A oração era apenas dormir muito bem. Mas a desinência verbal me diz que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, esse é o sujeito oculto dessa oração. Tranquilo? Por fim, nós temos o sujeito indeterminado. Como o próprio nome já diz, o sujeito indeterminado é aquele que a gente não consegue ter certeza de quem praticou a oração. Eu costumo dizer que é o sujeito da fofoca. Quando a gente não quer, sabe de uma história e não quer dizer quem contou, a gente indetermina o sujeito. Por exemplo, roubaram meu carro ontem. Roubaram meu carro ontem. Percebam que eu sei que cometeram a ação, mas eu não sei quem roubou o carro. O que é que acontece? Esse é o primeiro caso de sujeito indeterminado, quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Todas as vezes que não vier sujeito determinado e o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito dessa oração será indeterminado. Por isso que na oração roubaram meu carro ontem, o verbo roubaram está na terceira pessoa do plural, logo o sujeito dessa oração é indeterminado. O segundo caso em que pode acontecer o sujeito indeterminado é com o verbo transitivo, que nós vamos revisar no próximo vídeo ou talvez daqui a uns 2 vídeos. Nas 2 próximas aulas a gente vai ver, certo? O verbo transitivo indireto ou intransitivo na terceira pessoa, mas a partícula si. Por exemplo, necessita-se de ajuda. Percebam que nós temos necessita, que é um verbo transitivo indireto, está na terceira pessoa, mas a partícula si. Então, toda vez que a oração apresentar um verbo na terceira pessoa, mas a partícula si, e esse verbo for intransitivo ou transitivo indireto, o sujeito dessa oração é indeterminado. Meus anjos, eu vou deixar uma atividade sobre esse conteúdo para vocês e eu quero que vocês façam um resumo dessa aula, coloquem as principais informações no caderninho, respondam a atividade e mandem uma foto para mim, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!